Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Davidson Santana e sejam bem-vindos ao meu canal, o canal Treine Matemática. E vamos continuar aqui nossa aula sobre números decimais, falando sobre divisão com números decimais. Esse tema aqui é um calo de muito estudante, tá? Mas eu vou te ajudar a superar essa barreira aqui. Já vamos começar com a prática, que é o seguinte. Eu quero dividir aqui 34 por 0,5. Lembre-se, eu estou escrevendo dessa forma aqui porque toda fração representa uma divisão e vice-versa. Pessoas, eu fiz dessa forma aqui porque fica mais visual de perceber. Para a gente poder começar a efetuar uma divisão com números decimais, eu preciso equilibrar a quantidade de casas decimais. Quantidade de casas decimais, ou seja, aqui está desbalanceada a quantidade de casas decimais, porque aqui eu tenho duas casas decimais e aqui eu tenho apenas uma. Só que isso não é problema. Como é que a gente balanceia a quantidade de casas decimais? Lembra do que eu falei nas aulas anteriores, que eu poderia acrescentar a quantidade de zeros que eu quisesse ou suprimir zeros do final de casas decimais, que não alteraria o número decimal? Então, eu posso acrescentar aqui um zero, a última casa decimal, e esse valor não vai se alterar. Beleza? Então, dividir 0,34 por 0,5 é a mesma coisa que dividir 0,34 por 0,50. Só que tem um detalhe aqui a mais. Quando eu equilibro a quantidade de casas decimais, eu posso abandonar as vírgulas, literalmente. O que significa dizer isso? Eu não vou falar cortar, fica muito feio, mas eu vou abandonar as vírgulas aqui. Então, vai ser equivalente a dividir 34 por 50. Bora fazer essas contas aqui. 34 dividido por 50. Vou fazer aqui do modo tradicional. Depois eu vou te apresentar uma maneira esperta de fazer isso aqui. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar a maneira esperta. Mas antes vamos para a maneira tradicional. Seria dividir 34 por 50 aqui. Perceba, o dividendo é menor do que o divisor, então vou colocar um zero no quociente, traçar uma vírgula. A partir do momento que eu traço uma vírgula aqui, o dividendo vai ganhar um zero, vai ficar 340. Então 50 dividido por 340, se você não conseguir fazer isso de cabeça, não tem problema. Monta a tabuada dos 50 aqui. Mas se você lembrar, 6 vezes 5 dá 300. Desculpa, 6 vezes 50, né? E 7 vezes 50 dá 350. Então, vou considerar aqui no quociente 6, que é 300. Então, 340 menos 300 dá 40. Detalhe, como eu tracei uma vírgula aqui no quociente, todo o resto que for aparecendo vai recebendo um zero aqui à direita. Então, vou dividir agora 400 por 50. Só que 400 é a mesma coisa que 5 vezes 8. Logo no quociente aqui tem que ser 8. E vai dar 40. Então, 40 menos 40 dá zero. Que isso aí vai dar 0,68. Para você que chegou até o final aqui comigo, vou te mostrar uma maneira mais esperta de fazer essa divisão. Nesse caso aqui, tá tranquilo porque o denominador aqui é 50. Então eu vou converter essa fração aqui para uma fração decimal, que vai ficar mais fácil de encontrar aqui o número decimal, que corresponde a essa divisão aqui, a essa fração. Então, para transformar o 50 numa potência de base 10, vou pegar o 50 e multiplicar por 2, que eu vou obter 100. Concordas comigo? E eu vou pegar o 34, também vou multiplicar por 2, porque eu quero encontrar frações equivalentes. Então, 34 vezes 2
vai dar 60 mais 8, que vai dar aqui 68. E 50 vezes 2 dá 100. Então, 68 sobre 100. Isso aqui é o 68 e vai ter duas casas decimais aqui para ele. Então, 68 com duas casas decimais aí à frente. Desculpa, com a vírgula. Então, a frente aqui do 68 vai ficar 0,68. E com isso eu trouxe para você duas formas de efetuar divisão com números decimais. Você pode usar a forma tradicional ou essa outra maneira mais esperta. Lembrando, essa maneira mais esperta que eu mostrei aqui no final, nem sempre vai ser possível a gente efetuar. Apenas só vai ser possível se a gente conseguir converter o denominador em uma potência de base 10. Tranquilidade? Espero que você tenha compreendido, tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Forte abraço.